Oi gente, aqui é a Nath e hoje eu estou aqui no berçário da creche da minha mãe, porque temos luz em abundância aqui, né, minha gente? Graças a Deus. Vamos falar do meu terceiro semestre de Comunicação Social e Jornalismo e eu tive 5 disciplinas. Foi um semestre assim bem pesado. Primeira disciplina é Gêneros Discursivos no Jornalismo. Então, basicamente, nós aprendemos os vários gêneros dentro do jornalismo e os vários formatos dentro de cada gênero. Gênero informativo, opinativo, diversional, enfim. Também revisamos a diferença entre notícia e reportagem. Aprendemos os tipos de entrevista, entrevista de perfil, entrevista ping-pong, tudo isso voltado para o impresso e para o digital, né, que é o mesmo formato. Nessa disciplina eu tive 3 grandes desafios, que foi escrever uma notícia, deu certo, foi publicada, eu acertei o gancho. Também escrevemos um ping-pong, a minha pauta foi com a primeira dama. E eu escrevi também uma lista junto com outro colega das funerárias aqui da minha cidade. O meu ping-pong, a professora elogiou muito as perguntas, ela achou a entrevista bem curiosa, porém ela tirou bastante ponto da gente por conta da edição das respostas da primeira dama. Então no nosso primeiro envio ela cortou muita coisa das respostas e mudou o gancho da reportagem. Porém, fomos aprovadas, foi publicada a entrevista e deu tudo certo no final. Eu gostei, gente, dessa disciplina, foi bem bacana. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo das 3 matérias para quem quiser ler e tiver curiosidade. Técnicas de reportagem foi uma disciplina muito densa, a gente aprendeu bastante coisa e o principal desafio era produzir uma reportagem real em grupo. Então nós aprendemos a diferença entre notícia e reportagem, apuração, texto, técnicas de entrevista também a gente viu para reportagem, fontes para conseguir dados também. Aprendemos ética jornalística, foi mais uma introdução, e lei de acesso à informação, que inclusive eu tenho que me aprofundar mais, gente, porque é muito importante, eu não estudei muito bem isso. A minha pauta de reportagem era conhecer a rotina dos jovens seminaristas aqui na minha cidade. Então, lá era na igreja, então o pessoal foi bem acessível com a gente, porém a gente ficou mais mesmo desnorteado, foi na hora de escrever e de conseguir os dados mais importantes, que era o que a professora queria: o número de jovens seminaristas em todo o Brasil ou então em todo o Maranhão. Então a gente ainda ligou para uma instituição lá da Igreja Católica de São Paulo, porém não fluiu, assim, a conversa deu errado. E aí escrevemos, não foi publicada, a professora foi justa, a gente não conseguiu o dado mais importante. E assim, gente, para ser sincera, eu não aprendi realmente a escrever uma reportagem para o impresso. Então eu vou ter que correr atrás disso, porque não dá, né, para se formar e não saber escrever. Disciplina de 120 horas, nós basicamente aprendemos os vários formatos em que os jornais são impressos, tanto no Brasil como no mundo. Então, folhetim, folheto, os formatos que vêm, que geralmente circulam nas empresas, boletim, tabloide europeu, entre outros formatos. Também aprendemos a diferença entre letras serifadas e não serifadas. O professor, nessas aulas mais teóricas, ele falou um pouco sobre a relação entre o diagramador e o repórter, que é uma relação ali bem frequente dentro da redação. E nós diagramamos também, gente, uma revista, lemos um texto falando sobre a produção da revista. E o meu grupo trouxe temas mais LGBT, feministas, matérias já prontas, porque não dava tempo. E foi bem bacana, o nosso grupo arrasou, gente, na diagramação. Ficou bem girl power. O grande desafio dessa disciplina foi diagramar uma página do jornal A Rocha, que é o jornal laboratorial do meu curso. Então, a galera lá de jornalismo impresso e fotojornalismo produz a reportagem, as fotos, e nós só vamos lá, encaixamos e diagramamos, sem alterar nada do texto, porque o professor disse que essa é uma regra dentro das principais redações do país e jornais pequenos também, eu acho que isso acontece.
E no final nós vimos lá o Jornal A Rocha todo prontinho, deu muito orgulho, mas quem gosta saiba que é muito cansativo, porém quanto mais você treina, mais você se aperfeiçoa. E também é uma área que desenvolve muito a sua criatividade, porque você não diagrama para você diagrama para o leitor, tem que ficar harmônico para o seu leitor. E também não se esquecendo sempre da identidade visual, da imagem, da mensagem que o seu jornal quer passar. Oratória foi inesquecível, porque a professora teve que ir embora no meio do semestre, gente, foi muito triste, porque a nossa identificação turma e professora foi muito rápida, sabe? A química rolou muito rápido, então nós nos apegamos muito, teve despedida, bolo, guaraná, essas coisas. E muito choro e muito abraço. Nós aprendemos o básico do discurso, então para quem eu falo, o que eu quero falar, qual a linguagem adequada de acordo com o meu tema, de acordo com a idade, o contexto. Então, a professora e o professor substituto falaram muito sobre essa importância da gente sempre adequar a nossa linguagem ao público e não se esquecendo de qual tema, se é um tema mais sério, se é um tema que eu posso descontrair mais. Porque o jornalista no seu dia a dia, ele lidar com a construção do discurso diariamente, nós somos oradores, né? Então, nós discutimos a ideia principal da nossa palestra, porque nós palestramos uma palestra real, som, slide, tudo que tem direito no auditório lá da UFMA, e foi um desafio, muita gente muito nervosa, muito ansiosa, mas no final muita gente se superou e deu certo. A ideia principal que foi discutida em sala de aula, inevitavelmente tinha a ver com experiências pessoais nossas. Então muita gente chorou, professora, eu vivenciei isso, eu passo por isso, então eu queria falar sobre isso, dar conselhos e tal. O nome da minha palestra foi Progredir Infinito e não foi uma palestra religiosa, foi uma palestra mais motivacional, em que eu peguei como grande referência o livro Dinamize a Sua Capacidade, do mestre Masaharu Taniguchi. Então, o pessoal gostou, eu vi que muita gente ficou admirada e tal, me elogiou, eu fiquei muito feliz por isso. E também eu adaptei o roteiro da minha palestra e fiz um vídeo aqui pro meu canal com o mesmo tema, falando assim, basicamente a mesma mensagem. Eu vou deixar aqui no card. E para finalizar, Teorias do Discurso foi uma disciplina magnífica e ela te faz assim pensar além, pensar o mundo com mais criticidade, eu acho que existe essa palavra. Então nós aprendemos o que é a análise do discurso, a diferença para a análise textual, a análise do discurso crítica, que foi a que nós utilizamos na prática. Então a professora ela trazia muitos textos e textos de reportagens e analisava com a gente em sala de aula na prática. Então eu acabei percebendo que a escolha de palavras faz com que nós criamos representações dos indivíduos e dos fatos sociais, faz com que a gente amenize ou intensifique determinada notícia, determinado tema. Então a professora ela pegava, olha, ela escolheu essa palavra para representar tal pessoa. Então isso identifica que a repórter tem uma visão assim, tarararará, sempre ancorada no texto. Então a professora ela comprovava no texto, tá, gente? Não era coisa do além, não, é no texto. Escolher entre a palavra presidiário ou ex-presidente no contexto do Lula. Tudo isso, essas escolhas de palavras criam representações da sociedade, da realidade que o jornalista está investigando. Então nós produzimos um artigo também, fizemos uma análise crítica do discurso de uma reportagem do The Intercept, na época e ainda hoje eles estão fazendo reportagens sobre a Vaza Jato e nós fizemos uma análise de uma das reportagens, foi bem bacana. Então esse foi o meu terceiro semestre, gente, muito obrigada por ter assistido, cliquem aqui nos links da descrição e me sigam no Instagram, @NathDiasBlog, eu tenho um Instagram lá, eu falo da minha rotina de estudos, um pouco da minha vida pessoal também. Muito obrigada!